Olha, tem mais gente entrando. Ah, o Guilherme Jacques. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Enzo, coordenador nacional do IBRAT. Como eu estava falando antes de começar a gravação, a gente está finalizando a oficina. Foi um momento muito especial para a gente. Esse é o último dia que a gente vai conversar. Porque, como eu falei, a gente já cumpriu com tudo que tinha estabelecido dentro do planejamento dessa oficina. É muito legal, assim. Vou falar também minhas primeiras impressões, mas acho que também, se vocês puderem falar um pouco, seria interessante, porque a proposta dessa noite é a gente conversar um pouco sobre como foi participar, coordenar, mediar, enfim, essa oficina, e aí a gente vai encerrar com esse diálogo de hoje, e também vai para a nossa playlist do YouTube. Quem não sabe, a gente tem uma playlist no nosso YouTube do IBRAT, YouTube Instituto IBRAT. Instituto IBRAT. Se você colocar lá no search do YouTube, vai aparecer a gente. E aí tem uma playlist com todos os nossos encontros. Inclusive, das próximos passos, que é a entrega dessa oficina, é a gente fazer um e-book com todos os materiais que a gente conseguiu, tanto da galera que palestrou, quanto da galera que conseguiu fazer suas escritas. Então, eu vou deixar aqui um convite para todos e todas que ainda estiverem disponíveis para poder escrever a respeito de como foi a experiência. Então, um parágrafo, desse parágrafo, a gente está tentando também colocar essas coisas mais, relatos mais pessoais de como é, né, de como tem sido conversar sobre essa temática, tanto aqui como fora. Então, qualquer coisa a respeito de alfabetização política para as transmasculinidades é bem-vindo. E aí a gente vai soltar esse e-book, previsão assim para setembro, que estamos com muitas coisas, mil perdões, mas essa é a realidade. Mas vai sair, e aí junto da playlist vocês vão conseguir tanto ver as gravações quanto acompanhar esse conteúdo que vai ficar. Eu acho que é isso. Eu não queria me dar na minha fala, porque vai ficar só um grande monólogo, então quem tiver à vontade, Eric e Klaus, se vocês quiserem falar também, aí depois eu continuo. Pode ser? Tá mudo, tá mudo. Me perdoa, não tinha visto antes. Deu certo agora? Agora estou ouvindo. Belíssimo. Habla. Então, tá. É, boa noite, gente. Eu me chamo Klaus. Eu sou uma das pessoas que idealizou, né, essa alfabetização. Na verdade, foi um convite do Enzo. Ele disse, tem isso aqui, bora botar pra frente. Eu disse na hora. Mas não porque eu sabia o que era que ia ser construído, mas porque eu queria saber. Assim, eu não fui fazendo, eu acho que isso é importante, eu fui construindo no sentido de eu gostaria de saber disso, eu gostaria de saber disso. Né? E foi um percurso que não iniciou só com as oficinas, a gente fez uma consulta, né, com uma consulta interna com os coordenadores de núcleo, para saber o que era que eles achavam interessante que tivesse dentro desse cronograma que a gente construiu, o que é que fosse abordado, né? O que é que as pessoas tinham mais vontade de saber, o que é que elas não sabiam, quais as dificuldades. Eu acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo bacana e principalmente por ter sido feito 100% com e para as transmasculinidades, né? E transmasculinidades que ocupam esse lugar, seja pessoal ou profissional, né? A gente trouxe diversas pessoas que ocupam diversos lugares enquanto profissionais e sabiam do que elas estavam falando.
né? Então, essa oficina foi muito potente nesse sentido. E aí, tem pessoas aqui que participaram de algumas, tem gente que foi oficineiro, e aí eu gostaria muito de ouvir ah, a experiência de vocês, porque assim, por mais que tenha sido uma programação longa, né, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente amadurecer e fortalecer e, quem sabe, fazer uma segunda versão, né? Converso muito com eles em relação a isso, de não se acabar, e aí os feedbacks são importantes para a gente ver como é que a gente faz um outro momento. Mas, assim, foi muito bacana construir isso com todas as pessoas que participaram, né? E aí agora na missão de construir o e-book. E aí é uma outra coisa que a gente gostaria de saber o que é que vocês acham que é importante de ter, né? Assim, dentro dele, para a gente ir construindo de fato algo mais coletivo, né? Não só o que é que a gente acha que deveria ter, mas o que é que as pessoas gostariam de saber. Acho que é isso, sim. A ideia mesmo era a gente conversar, então. Sim, eu acho que vale falar, queria falar também um pouco a respeito, só enquanto o pessoal se organiza para poder pedir, se forem. Eu acho que queria falar um pouco também sobre esse processo, de como a gente chegou a conseguir fazer essa oficina. Acho que é muito importante também, inclusive, para trazer alguns exemplos de como fazer outras políticas, né? Enfim, a gente conseguiu fazer essa oficina através de um edital que a gente conquistou do Fundo Internacional Trans. A gente competiu com literalmente o mundo, porque o Fundo Internacional Trans é um aceito de todos os locais, do país inteiro, do mundo inteiro. Então, foi muito legal ter conseguido essa aprovação e foi a primeira vez que a gente conseguiu um edital grande para poder fazer essas produções. E a ideia que eu tive, né, e junto com os meninos que a gente estava construindo esse projeto, a ideia era que a gente tivesse um conteúdo final, uma entrega, a gente chamava de entrega, né? Qual é a entrega dessa atividade? Então a gente estava sempre preocupado com o que entregar, porque é isso, a gente sabe da dificuldade de ter feito um curso, uma oficina online, tinha o risco da galera não participar. A gente lidou com isso e mesmo assim a gente continuou, sobretudo por conta das gravações e também por conta dos nossos oficineiros, que são pessoas incríveis. Todas as experiências gravadas estão assim excelentes. Inclusive, teve uma. Foi tão legal esse processo, eu achei muito legal, porque teve essa que foi dos psicólogos que a gente não conseguiu ainda lançar. Porque tem tanta coisa assim que não pode ir para o YouTube, que eu ainda estou fazendo o corte, sabe? Porque a galera ficou muito à vontade de falar várias coisas, e aí a gente, como o tema já era uma questão mais de saúde mental, então foi bem aberto, foi bem legal. Então, acho que a gente alcançou o nosso objetivo, fico muito feliz. E aí, esses produtos vão para o site do Ibrat também, para compor o portfólio de onde acessar nossas, nossos documentos, nossas produções. A gente sabe que há uma escassez muito grande de produções, né, de pessoas masculinidades, então a nossa ideia era sempre fazer os produtos justamente por conta dessa escassez, e a gente usa o site para deixar. Acho que é isso. Vou deixar para as pessoas. O Ian falou aqui, né, Ian? Estou sem poder abrir minha câmera, mas aprendi muito nesses encontros. É super importante a gente ter esses diálogos. Grato a cada oficineiro que trouxe conhecimentos importantes para todos nós. Obrigado ao Ibrat pela iniciativa. Foi muito importante participar destes encontros. Me sinto muito contemplado com cada momento vivido aqui. Legal, cara. Muito obrigado. Muito legal ouvir você. Obrigado por se esforçar e mandar um recadinho para nós, apesar do microfone. Aí eu vou deixar o que precisa também falar agora.
Ninguém vai falar. Meu Deus, gente. É, aí. Ó, o Guilherme. Vai, Guilherme, fala. Oi, gente, tudo bom? Não sei se. Peraí, minha câmera acho que tá desligada, né? Mas. Oi. Queria ouvir um pouquinho vocês, que é até a primeira vez que eu estou aqui no curso, né? Eu estava fazendo um curso que terminou recentemente, aí por isso que eu consegui participar desse último, mas eu queria estar aqui, queria ouvir um pouquinho de vocês, né? E o quanto que é importante, é isso que o Enzo trouxe, a escassez de material para a gente, de nós sobre nós, né? Então, acredito que foi um momento extremamente importante para a gente poder se ouvir, se ver, se sentir também, sabe? Para a gente poder trazer da nossa pauta, da pauta transmasculina, das nossas pautas, né? Sobre vários recortes. Então, agradecer muito e parabenizar pela, pelas oficinas, pessoas que se colocaram, que estiveram presentes, e eu tenho certeza que, se de repente alguém não pôde abrir a câmera, enfim, falar, mas eu sei o quanto que é importante a gente ouvir, né? Quando que a gente está em muitos espaços e a gente está nessa vivência dissidente de gênero, então a gente ter essa oportunidade, possibilidade é muito potente para a gente, para nossa existência e resistência. Eu queria agradecer a todos vocês, gente. Obrigado, Guilherme. Gratidão. Quem mais vai falar rapidamente? Vai falar, Eric? Meu filho, fale. Pelo Con- amor de Deus. Convidado afetivamente, assim, com certeza irei. Gente, boa noite. Sou o Eric. Eu fui uma das pessoas que também participou desse processo como oficineiro, né? E esse processo, a gente está concluindo ele, é muito importante, porque isso nasceu a partir de um desejo, né, da coordenação do IBRAT, do Enzo, de postular isso para um projeto, para que a gente pudesse iniciar essa construção e a percepção política, né, e dos cenários políticos através da perspectiva das transmasculinidades, a partir da experiência de pessoas transmasculinas também nesses espaços, seja como assessoria, como pessoas que estão aí saindo para cargos políticos, para que a gente pudesse mesmo se ouvir e construir possibilidades nessa trajetória que a gente tem também como nova gestão do IBRAT, né? Que um dos desafios que a gente colocou seria a projeção, né, de pré-candidaturas de pessoas transmasculinas dentro das eleições, o que é importantíssimo, visto que nós não temos realmente uma representação onde a gente se perceba realmente nesses lugares de poder, de decisão, de articulação, né, que realmente fale do lugar e tenha orgulho de dizer que é uma pessoa transmasculina, né? E que também construa a política a partir da própria vivência também. Então, é um momento importante de encerramento para a gente, mas também um momento da gente pensar de como que a gente pode projetar aí esse lugar, as coisas que a gente construiu aqui, para que a gente possa projetar para o futuro, para que a gente possa avançar, tipo, por exemplo, do lugar do compartilhar para a ação, né? Então, assim, a gente tinha até antes de, de construir o espaço e tudo mais, pensando que pessoa transmasculina a gente conhece que tem potencial, né, para uma pré-candidatura de uma pessoa que a gente poderia projetar. E aí a gente foi uma das perguntas disparadoras, né? Que a gente teve várias reuniões e aí a gente se perguntando. E é importante que a gente se faça essa pergunta, né? A gente, enquanto transmasculinidades e pessoas militantes que estão em territórios diferentes, atravessados por questões diferentes, que nome que a gente pensa?
Que transmasculino, o que que vem de recordação pra gente de uma pessoa que a gente diria, caramba, esse menino aí, ó, eu boto fé. Eu acho que com certeza ele com apoio e estrutura, com certeza ele teria uma grandíssima chance de ser uma pessoa eleita e ocupar o espaço. E eu deixo isso daqui tipo, como uma reflexão, como uma pergunta disparadora para vocês, para que vocês possam refletir também, no sentido de que quem seria, quem poderia ser? Será que já existem nomes? Será que já existem pessoas? Quem são essas pessoas transmasculinas? E como que a gente pode também apoiá-las dentro desse processo? Né? Eu digo não só nas campanhas, mas de estar junto também enquanto movimento social, né? Porque quando essa pessoa ou pessoas transmasculinas chegarem até lá, com certeza vão precisar também da nossa ajuda para poder solidificar a atuação dela no espaço, né? Que não são espaços fáceis de se ocupar, né? Então, esse momento e essa formação, ele foi, para mim, particularmente um start, uma convocação coletiva para a gente começar a construir as projeções para o futuro também, tá? Então, no mais é isso. Obrigado pelo espaço. Eu não sei, ficam gravadas as... Estão gravadas, né? Então, quem não conseguiu acompanhar, por exemplo, todo esse período, né? Pode acessar, pode retomar, pode assistir, pode ver. Então, é muito importante também a gente ter essa possibilidade de ter deixado registrado que para que as pessoas acessem, né? Para que as pessoas vejam também e possam, de alguma forma, se ver, né, gente? Porque é muito sobre a representação, né? A gente entende que, eu acho que a gente já tinha falado sobre isso, a Erika Hilton, ela é uma grandíssima prova, assim, de que a importância de, enquanto pessoas trans, a gente está lá nos espaços de poder. Porque, imagina, né? Quem puxou o fim da escala 6 por 1, né? Um gay negro e uma travesti preta. E que a gente não está limitado somente a questões LGBTs, mas que a gente tem possibilidades e tem qualidade técnica também para estar nesses lugares. E não só pensar a partir só para as transmasculinidades, mas realmente uma construção de sociedade, do bem-estar coletivo também da sociedade, né? Não só voltado para a população LGBT. E para mim a Erika Rito é uma grandíssima chave, assim, dessa virada, porque muitas vezes se escuta isso, né? Ah, vocês vão para lá, só vão defender os LGBTs. Não. Ah, você é assessor trans, você só vai ficar na pauta trans. Não. A gente pode contribuir e muito em outras perspectivas, em outras lutas, né? E aí, como que a gente pode costurar isso para projetar essa pessoa ou pessoas para estarem lá? No mais é isso, obrigado. Espero que vocês tenham se sentido entusiasmados, convocados também, né? Porque vai que aqui tem alguém que também que pensa, que deseja se projetar, que conte com o IBRAT, né? Conte também com esse espaço e com a gente. No mais, é isso. Obrigado. Queria só, Eric estava falando, e aí me lembrou de uma coisa que me deixou muito feliz com a oficina, que foi, em vários momentos, a gente aprendeu a fazer um movimento de entender que as minhas demandas individuais, elas são e elas podem vir a ser vistas como demandas coletivas, né? Então, assim, a fato da Erika Hilton estar lutando pela escala 6 por 1, que não é necessariamente uma pauta para a população LGBT, ela também não deixa de ser uma pauta nossa, né? E a Erika, ela vai fazendo isso de uma forma muito grande, né? Mas a gente consegue ver isso. Então, assim, se a gente vai pensar sobre, sei lá, uma política pública de aluguel social, muitas pessoas precisam, mas pessoas LGBTs também precisam. Então, a gente vai vendo que existem questões que a gente vai passando, e aí teve algumas oficinas, né, que a gente entendeu como era que funcionava o Estado, por exemplo, para a gente organizar as pessoas, e não só, eu lembro que teve uma oficina que a gente estava conversando sobre a questão do erro, né,
do nome social em espaços de saúde. E aí uma pessoa compartilhou que isso acontecia com frequência e quando ela chegava na diretora da unidade, nada acontecia. E aí no espaço da oficina, né, o oficineiro orientou a procurar a defensoria, a abrir com um processo coletivo de que isso acontecia com várias pessoas. Então, da gente entender que o Estado, ele tem várias, né, ferramentas e a gente precisa ter o conhecimento de usá-las. Eu acho que tanto é uma coisa que a gente vislumbra no e-book, é de construir isso, de tornar algo mais acessível, de traduzir o que os oficineiros trouxeram, né, nas oficinas desse caminho, assim, de visualizar que às vezes aquilo que a gente sofre individualmente, ele pode ser e deve ser tratado de forma coletiva e deve ser tomado, não sei se é a palavra. Mas, enfim, deve ser feito de forma coletiva. Esqueci o nome, mas é isso. Isso foi uma coisa muito legal que eu vi na oficina, né? Das pessoas que estavam participando irem entendendo e que às vezes ela é muito fechada para pessoas da área do direito, né? E a gente acaba não acessando enquanto sociedade. Então foi legal isso também. Não só num sentido, a oficina ela não foi, as oficinas elas não foram só pensadas num sentido de ocupação política partidária, né? Mas de ocupar a política enquanto sujeito cidadão, assim, de saber direitos e deveres e conseguir acionar essas coisas quando forem necessárias. É bem legal também. Sim, sim, gente, é muito importante. Eu acho que é isso, a importância também desses dados ficarem no e-book é justamente porque a gente vai estar disponibilizando, né, a longo prazo, assim. A gente, assim, não vamos ser românticos, a gente não vai vencer essa pauta agora, né? Não vai ser agora que a gente vai conseguir, mas quanto mais a gente falar sobre isso, mais trazer a realidade, trazer pessoas que já estão nesses espaços, eu acho que a gente consegue ir formando as pessoas, sabe? Tipo, empoderando as masculinidades. Quando a gente fez os temas, foi muito pensando nesses. Foi através do mapeamento que a gente fez interno, né, com as pautas, mas também foi pensando no como esses espaços são difíceis, que a Erika é uma exceção, e as outras queridas que estão entrando também trabalharam muito duro para estar onde está, então. E muito se fala que a gente não tem representação, né? Mas assim, a gente não tem algum custo, por alguma razão, né? E aí é importante que a gente também venha trabalhando essas pautas, porque não é só simplesmente não temos espaço, né? Às vezes não temos saúde, às vezes não temos dinheiro, às vezes não temos espaço nos partidos políticos, né? A política partidarista é muito difícil. Partidarista. Sei lá como fala essa palavra, perdão. Já acabou meu dia. Mas é isso, é muito difícil essa corrida. E aí, às vezes, não cabe as masculinidades, né? Às vezes não cabe nem os LGBTs, quanto mais as suas masculinidades específicas, né? Então a gente vai filtrando e aí a gente vai ficando num espaço muito pequeno. Então, por isso que a gente tem sempre que estar fazendo essas movimentações, né? Por exemplo, acabei de voltar das atividades da parada LGBT, São Paulo, 30 anos da parada. Acho que, sei lá, 70% dos espaços onde eu estive trabalhando só tinha eu. Só tinha eu estudo masculinidades. E às vezes, quando tinha essas masculinidades, as pessoas não estavam necessariamente dispostas a falar no microfone. Então, esse momento também foi uma tentativa da gente tentar empoderar os masculinos que às vezes estão presentes, mas que não conseguem se impor, também para perceber que é muito importante a gente entende, assim, eu realmente entendo, de verdade, como é difícil a gente se impor nos espaços, a gente conseguir achar a nossa voz. Essa procura é muito complicada, sabe? Achar sua própria voz e saber que você pode falar é um momento muito, muito angustiante para muitos de nós. Não tem só questão de disforia, tem questões, às vezes, de saúde mental, às vezes a gente é neurodivergente, não consegue, sabe?
se impor em certos momentos, falar em público, perceber que tem tanta gente olhando para você é um esquema muito cheio de camadas e super difícil de enfrentar. Eu entendo plenamente isso, porque passo por isso. Apesar de estar como coordenador nacional, isso não é algo que eu deixei de passar, inclusive, ao contrário, eu acho que eu nunca vou conseguir realmente não estar nervoso, não estar ansioso, não ver esse momento como um momento hostil, mas eu percebo que é isso, né? A gente tem que se colocar, a gente tem que aprender, a gente tem que se dedicar, porque às vezes só tem você lá. Como essa semana só tinha eu em vários espaços, com o microfone aberto, com disponibilidade para pessoas me escutarem, mas só tinha eu para falar. Então eu tive que fazer isso. E não é a primeira vez, não vai ser a última que isso vai acontecer. Mas enfim, só para trazer essa vivência, porque às vezes a gente coloca isso como se fosse algo simples, né? Não é simples esse processo, não é fácil, mas eu espero que esse e-book e essa playlist e essa oficina tenha ajudado vocês também, de alguma forma, a saber o que fazer, como fazer, e que sejam aplicados, né, todas essas sugestões, essas vivências dos meninos que foram oficineiros, da nossa própria equipe aqui do Ibrat. Eu acho que é isso. É o que, se alguém quiser falar mais, vou dar 1 minuto para vocês levantarem a mão. Olha aí, para falar. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, ouvindo vocês aqui, eu realmente retomei, assim, lembrando das oficinas, dos encontros, e aí agradecer mesmo por esse espaço, assim, aqui em Salvador, por mais que a luta trans, a pauta trans e travesti, ela esteja em efervescência, esses momentos com transmasculinos é raro, assim, sabe? E aí eu acredito muito no Ibrate, assim, não só nesse sentido de, ok, tentar construir, trazendo a pauta das transmasculinidades, tentando reunir, ouvir o que a gente tem para trazer, o que a gente tem para contribuir. E o que eu senti mesmo nesse processo foi isso, de, ok, Salvador, assim, eu conheço muita gente, assim, muita galera trans e tal, mas eu não consigo, assim, acessar esses espaços aqui. E aí agradecer mesmo por construir isso, esse momento aqui, eu acredito que teve a última, acho que foi a oficina passada que aconteceu e tal, a questão da escrita, né, aquilo realmente mexeu comigo. Eu acredito que muitos dos meninos também ficaram mexidos, e isso para mim, eu acredito que eu vou levar para a vida, sabe? Esse momento assim de, ok, eu consigo expor aqui a minha fragilidade, o que é que eu tô pensando com os meninos, e não me sentir julgado por isso, né? Que tem muito essa questão quando a gente transiciona, a gente se cobra muito de uma performance, pelo menos eu me cobrava muito uma performance de assim, não consegui demonstrar os meus sentimentos, e acredito que é nesse espaço que vocês construíram eu consegui prestar mais atenção a isso, ouvir os meninos e conseguir falar. É uma coisa que eu falo pouquíssimo, né, nas aulas, assim, eu gosto mais de escutar, mas falar é algo que eu ainda estou trabalhando nisso. Uma coisa que o Enzo falou que realmente é, eu compartilho desse sentimento de às vezes ser uma das poucas pessoas que está nos espaços, mas eu ainda não consigo me impor, assim, não consigo falar. Eu tenho muita timidez, assim, eu me sinto muito tímido. Eu acredito que não seja pela incapacidade, mas pela vergonha mesmo, que eu ainda não encontrei essa voz em mim. Mas é isso, eu acredito que esse momento aqui ele está me ajudando a tentar encontrar essa voz, e, e é isso. Só agradecer mesmo, e
É isso, gente. Boa noite. Obrigado, você arrasou muito, de verdade. A gente sempre busca, na verdade, a ideia de fazer as oficinas online também era para a gente conseguir trocar. É, e a gente já sabia que não ia dar tão certo, porque não é uma prática nova, assim, a gente já tentou várias vezes, mas eu fico feliz que a gente conseguiu. Pelo menos o Rair Guimarães foi afetado com a nossa, com a nossa oficina online aqui junto, isso é muito legal. Mas online, acredito que tem muita gente assistindo também. E é isso, gente. Alguém mais? Alguém mais? Se não, a gente vai estar finalizando. Foi isso, esta oficina. Ficamos à disposição também para outros questionamentos e outros momentos. Sigam as redes do Ibrat, né? Instagram, a gente está principalmente no Instagram e para poder acessar mais informações. Olha, fala, Dani. Ah, olá, gente. Eu só apareci na primeira aula, não vou mentir, e apareci agora. É porque, tipo, ai, desculpa, gente, mas eu adorei o projeto. Eu sempre fico catando essas coisas na internet, e é muito difícil achar. E aí, quando eu acho, tem tipo 4 views, mas eu sou um desses que tá vendo, então pode deixar que já tem um fanboy aqui. É porque eu também não sou da parte da política, mas meio que meu corpo é político e acaba que eu também sou artista, né? Aí acaba influenciando tudo, aí é toda uma confusão dos meus sentimentos, porque artista tem isso, né? É uma frescura que só. E aí tem essa inspiração dos meus personagens, e aí eu faço quadrinhos, né? E aí quadrinhos é uma forma de conectar com as pessoas e tal. E aí é sempre importante saber. Tem gente também por aí. Tinha um colega também que estava aqui, ele não está aqui mais, não vou ser X9, mas é bem legal. Obrigada aí pela inspiração. Aí é isso. Perdão, estava sem microfone, fiquei muito emocionado. Mas queria agradecer também, muito legal isso. Obrigado por ser nosso fanboy. Achei isso muito engraçadinho. É legal, gente. Alguém mais quer falar? Senão a gente vai finalizar mesmo. Mas é isso, então obrigado, pessoal. Bom descanso para vocês. Até a próxima. Como eu disse, site do Ibrat para acessar nossas pesquisas e informes. E essa playlist estará no YouTube. Vamos compartilhar nas redes, nos grupos e tudo mais. E o e-book muito em breve. Então é isso. Beijo para vocês. Obrigado por tudo. E até a próxima.